Boa noite. Há muitos anos que as sondagens a um mês das eleições não davam ao conjunto dos partidos de direita uma fatia tão grande do bolo do eleitorado, acima de 40%, deixando claro que a fragmentação dificilmente dará espaço a maiorias absolutas e que obrigará a entendimentos. À esquerda e à direita, a questão da governabilidade está em cima da mesa mais do que nunca. Como se entenderá a direita se, após 6 anos de governo socialista, tiver possibilidade de construir uma maioria parlamentar? Rui Rio e André Ventura têm reforçado as suas posições, mas esta é a primeira vez que estão frente a frente para este debate. Aqui na SIC. Boa noite, André Ventura. Boa noite, Rui Rio. Fica claro que há haver uma maioria de direita, e começo por si, no Parlamento, depois das eleições do próximo dia 30, o PSD não conseguirá formar governo sem o Chega. E o que lhe peço é que seja claro e que diga de forma inequívoca se o Chega e André Ventura fazem ou não parte da equação. Sim, senhor. Clara, vou ser claro. Espero que sim. Para já, desejo um bom ano aos dois. Naturalmente, com o Dr. André Ventura, desejo do ponto de vista pessoal, do ponto de vista político, não posso desejar um bom ano. Mas eu reconheço que se o Chega tiver uma votação muito elevada, vai dificultar o PSD poder ser governo. Porquê? Porque aquilo que o Chega diz é que só apoiará o PSD se fizer uma coligação com o PSD, até disse que quer 4 ou 5 ministros. Isso não pode ser, porque há divergências de fundo entre o PSD e o Chega que não permitem isso. Isso e, portanto, não eu não quero ir para o poder. O que é que pode ser, Rui Eu não Rio? quero, eu digo já iremos eu não tentar quero explorar ir, as divergências, mas em termos teóricos, em tese, o que é que pode ser? Há uma coisa que é assim, eu não quero ir para o poder a qualquer preço, depois chego aqui e faço uma negociação qualquer, olha, como o Dr. António Costa fez com a Geringonça a seguir a 2015, em que não avisou ninguém, as pessoas contavam com uma coisa, chegou lá o PSD ganhou, mas ele é que foi primeiro-ministro. E o país teve ou não 4 anos de estabilidade depois desses 4 anos? E eu digo-lhe, espera aí, mas as divergências que temos, há aqui divergências, olha, eu tive o cuidado de ver o programa do Chega e há aqui coisas graves, quer dizer, escreve o que quer e como quer e o que gosta, com certeza. Mas o Chega filia-se contra o regime que desde 1974 subverteu a ordem moral da tradição secular portuguesa. Mais abaixo um bocadinho, diz que o Chega enfrenta a causa original do falhanço do regime pela renovação da orientação da moral social. Mais abaixo outras questões do regime. Portanto, o Chega assume-se contra o regime. Ora bom, eu reconheço que o regime democrático está com muitas falhas, muito desgastado e precisa, o que eu costumo dizer em linguagem mais simples, de um abanão. Precisa de uma série de reformas. Mas aquilo que eu quero é pôr o regime democrático. Eu não quero outro regime. E, portanto, desde logo à partida, isto é uma dificuldade muito grande. Ou seja, o senhor não está a dizer, o senhor não está a colocar o Chega fora da equação. Eu estou a dizer que é impossível haver uma coligação com o Chega. Com este Chega? Não é possível pelas posições que temos. Um Chega mais moderado. Mas não há mais moderado nem menos moderado. O Chega disse isto, tem as posições também claras, a minha posição também é clara, portanto, aqui é claro, não é? Deixe-me passar para André Ventura, então, para perceber, porque ainda ontem no debate com Catarina Martins disse que fará tudo, e a expressão foi sua, fará tudo para tirar António Costa do poder. Fará tudo menos ceder, nomeadamente nesta exigência de fazer parte de um governo e de moderar algumas causas, algumas posições que são públicas? Bom, muito bom ano, claro, boa noite também ao Rui Rio e bom ano. Não, eu acho que aqui o ONUS tem que ficar do lado do Dr. Rui Rio, porque foi o Dr. Rui Rio que disse que abdicaria de governar se depender do Chega. E isto, para quem está lá em casa, só tem um sentido. Prefiro estar com António Costa do que com o Chega. Portanto, é muito simples. Foi o Rui Rio e não André Ventura que disse que se depender do Chega não governa e mete-se nos braços do Partido Socialista. O que é estranho, visto que afinal o Partido Socialista foi tão mau, estamos como estamos, e prefere-se governar com o que se sabe do que com um projeto de transformação, para alguém que se diz tão transformador, é estranho. Agora, eu hoje que estou frente a frente com o Dr. Rui Rio, claro, porque a questão tem que ser colocada também assim, o Dr. Rio pegou ali em duas coisas que, honestamente, são escapes. Aliás, em casa eu tenho certeza 90% nem sequer perceberam a ordem moral do regime, etc. O Dr. Rio perdeu-se ali a ver papéis. Eu queria perguntar hoje aqui ao Dr. Rio, porque estamos frente a frente, e eu acho que é o momento para isto. O Dr. Rio diz, o Chega tem que se moderar. Senão, não há governo e eu não aceito isso. E, portanto, eu queria lhe perguntar em quê? Ou seja, é por o Chega defender prisão perpétua para homicidas e para violadores que somos muito radicais? É por defendermos a redução do número de deputados?
ou metade dos cargos políticos? É porque queremos menos impostos para as famílias, para quem trabalha? É por entendermos que os ciganos, que a comunidade cigana tem que cumprir o Estado de Direito, como todos nós temos que cumprir? É por se entender que hoje o que temos em Portugal na justiça não funciona e que temos que ter uma justiça diferente? É que eu olho para o que nós defendemos nos últimos tempos e não vejo nada que choque assim tanto. Olha, uma coisa que o PSD votou contra. Nós propusemos, claro, que quem tivesse sido ministro em áreas importantes não possa depois ir trabalhar para empresas que tutelou. Quem está em casa a ver-nos percebe o que é que eu quero dizer. Não podemos ter o Ministro das Infraestruturas a ir trabalhar para a TAP a seguir. Portanto, eu hoje que estou aqui frente a frente com o Dr. Rui Rio, gostava que ele honestamente nos dissesse em que é que o Chega é tão radical. É por propor isto. É que metade da Europa tem prisão perpétua para violadores, para homicidas, para terroristas. Em metade da Europa, o Dr. Rui Rio, aliás, na Câmara do Porto, insurgiu-se muitas vezes contra a subsidiodependência excessiva. Nos Açores permitiu um acordo em que vamos reduzir para metade a subsidiodependência. Ora, perguntem ao Dr. Rio o que é que quer. Quer esta bandalheira em que estão uns a trabalhar e outros a sustentar quem está a trabalhar? Portanto, hoje é o dia de dizer aqui aos portugueses assim, porquê é que eu não quero o Chega? Ele é demasiado radical em quê? Metade da Europa, talvez, não sei se metade da Europa não tem esses números, mas certamente metade, os países claro. que são uma referência democrática não serão assim. Rui Rio, quer responder, por favor? Primeiro, não me perdi nada no texto, está aqui muito claro que é contra o regime. Não diz que regime quer, mas diz que é contra o regime. Está muito claro, podia ler mais, está aqui assinalado, não me perdi a ler nada. Ponto 1. Deixe-me só fazer um reparo, eu acho que hoje, não estou completamente certo, mas eu penso que um ministro hoje já não pode, durante um largo período de tempo, ir para empresas que... Mas nós queríamos vitaliciamento. Acho que isso está resolvido já há algum tempo. Mas vamos lá ver. E o PSD votou contra. Vamos então ponto por ponto. Primeiro, o Chega é para lá da questão ideológica, já arrumamos a questão ideológica, vamos às outras questões. O Chega é um partido instável. Eu não posso fazer uma união com um partido que é instável. Repare, ora é a favor do Serviço Nacional de Saúde, ora é contra. Ora é a favor da escola pública, ora é contra. Depois, por exemplo, o Chega, diga. O Chega sempre defendeu o Serviço Nacional de Saúde, foi dito não, si. Já houve momentos em que não defendeu. Aqui, depois, nos Açores, não é uma coligação, mas há um acordo nos Açores. Na primeira oportunidade, o Chega criou instabilidade. E deu logo que dos 2 deputados açorianos, do Chega, um saiu, já só tem um. E agora, da última vez, quando foi do Orçamento de Estado, o açoriano, o deputado açoriano do Chega, não ligou nenhuma mas ao à Direção Nacional do Chega. Mas ao fazer um acordo, o PSD não assume o ónus dessa instabilidade e não está também nas mãos do PSD poder negociar e poder garantir essa estabilidade? Sim, mas a negociação não pode chegar nunca a uma situação em que haja uma coligação, que haja ministros do Chega. Nem pode chegar nunca a uma situação em que nós vamos violentar aquilo que são os nossos princípios. Prisão perpétua. Para sermos claros. Vamos ser claros. Há 3 possibilidades, digamos assim, de prisão perpétua. 3. Há os países que não têm prisão perpétua, somos nós. Que são raros. E que são poucos. Há os partidos que têm prisão perpétua e são poucos. E há no meio um vasto conjunto de países que têm prisão perpétua, mas de certa forma mitigada. Ou seja, é condenado em prisão perpétua, mas ao fim, no caso da Alemanha, penso que são 12 ou 15 anos, ao fim de 15 anos, por exemplo, sai em liberdade condicional. Se faz qualquer coisa, vai lá para dentro, então vai a prisão perpétua por inteiro. Se nós estamos a falar da prisão perpétua, ponto final parágrafo, vai para a cadeia, nunca mais sai de lá até ao fim da vida, isso nós somos completamente contra, um atraso equilibrar os tempos e não vai certamente conseguir responder a todas as questões que colocou André Ventura, mas temos aqui uma questão, André Ventura, é que claramente Rui Rio não confia em si. Como é que vai ultrapassar esta questão e porquê é que se diz que ele é o garçom do PS, que ele, na verdade, o que quer ser é líder do PS, porque virou à esquerda, porquê é que quer ir para um governo com o Rui Rio? Desculpe, não sou eu que digo. São os números que dizem. Não, eu ouvi-o a dizer. Porquê é que quer? Eu tenho aqui um dado que é muito importante. Não vejo nenhum título a dizer que é um garçom do PS. Rui Rio votou mais de metade das vezes no Parlamento ao lado do Partido Socialista. Está aqui. Não fui eu que o digo, claro. Votou sempre ao lado do Partido Socialista. Em 60% das vezes, PSD e PS votaram juntos. 60%. Portanto, quando diz assim, quando eu digo Rui Rio está mais preocupado em ser vice-primeiro-ministro de António Costa do que primeiro-ministro, temos aqui hoje o exemplo. Repare, pegou no caso da prisão perpétua e nem conseguiu explicar muito bem. Porque nós sempre admitimos no Chega prisão perpétua com renovação. Portanto, sempre admitimos isso. Rui Rio não conseguiu dizer hoje aqui porque é que acha que o Chega é radical, isso ficou claro. E diz, olha,
este é um exemplo disto. Eu também podia dizer assim, instável... podemos ir mais longe. Claro, instável é quem diz que quer ser alternativa ao PS e vota ao lado do PS em 60% das vezes. Sabe o que é instabilidade? O Chega é confiável, o senhor é confiável nesse sentido, claro, não é um fator de instabilidade. claro. O que aconteceu nos Açores, nomeadamente aquilo que o senhor pediu na altura para os Açores, claro, para que se muito acabasse aquele entendimento, não é um sinal de instabilidade até demasiadamente muito precoce. simples. Repare, o Chega não pode estar quem está todos os dias a ofendê-lo e a humilhá-lo e a dizer que não quer o eleitorado do Chega. Bom, eu tive 500 mil de votos nas presidenciais, que é o Dr. Rio não está interessado nisso, está mais preocupado noutras coisas. Eu acho que o Chega tem sondagens de 10%, a da SIC, 10%. O Rui Rio não quer esse eleitorado. E o Chega quer o eleitorado do PSD? O Chega quer todos os que votem por bem para mudar. Nós não distinguimos eleitorados e não queremos fazer o que faz o Rui Rio, que diz uns sim e outros não. Para nós, sim. Agora, o que eu queria dizer que ao Dr. Rui Rio é isto. O Dr. Rio não tem que gostar de mim. Isto não é o programa Quem Quer Namorar com o Agricultor. Isto é um programa para formar um governo. Nós temos que pôr as nossas simpatias ou antipatias pessoais acima disto. Claro, está em causa um governo para mudar a governação de António Costa. E o que o Rio vem hoje aqui dizer aos portugueses é: ele é radical. Porquê é que é radical? Não sei bem porquê. Ordem moral, instável e tal. E quando eu lhe apresento coisas concretas, diga lá se é a favor ou não da redução do RSI e de que os ciganos tenham que cumprir a lei. Diga lá, ou não se é verdade, que temos que criar mais incompatibilidades no exercício de cargos públicos. E eu até penso que seja. É ou não verdade que nós temos mais cargos políticos em Portugal do que precisamos? Rui Rio, nós temos 27 mil deputados de freguesia. Temos 6 mil deputados municipais. Temos mais de 2 mil vereadores. Para quê? Um país com 10 milhões e pouco de pessoas. É isto que é ser radical. É querer cortar nas gorduras do Estado, querer uma administração que funcione melhor e dizer aos portugueses que podemos ser melhores políticos com menos políticos. Era isto que eu gostava de ouvir hoje da parte do PSD. Sim, mas além dessas questões, depois temos outras questões, nomeadamente da imigração e outras. Claro, Eu quero responder à questão de porque é que considera que o Chega é radical. A castração química de pedófilos, por exemplo. A castração química de pedófilos também. Por exemplo. Quer favor, na G3 favor, responder. mete as areias, dispara tudo de rajada. Isto podemos responder ponto a ponto, mas não há tempo para responder queria ponto a que ponto. desse uma Mas ideia. eu respondo Há ponto ou a não ponto. Primeiro ponto, possibilidade de confiança com o André Ventura e com o Chega? Coloca ou não em cima da mesa ter uma relação de confiança com este senhor que está à sua frente já disse e com o que seu neste partido? momento, face ao historial, isso não é possível. Neste momento não é inequívoco. O que eu estou a dizer é, depois, na tal solução, porque a questão é que ainda nem sequer ninguém respondeu a isso, depois de 30 de janeiro, o senhor é suficientemente pragmático para, neste momento, dizer não ou dizer vamos ver. Muito que esta questão claramente, está em cima da mesa. Aliás, relativamente ao eleitorado do Chega, eu não disse que não queria o eleitorado do Chega. O que eu disse que não queria o eleitorado do Chega. O que eu queria era manter o eleitorado do PSD para não fugir para o Chega. Quem quer o eleitorado do PSD é o Chega. O Chega é que quer roubar o eleitorado ao PSD porque o Chega tem 1, tantos por cento e quer ter 6 ou 7 ou 8%. Portanto, quer vir roubar aqui. Por isso é que eu disse, eu não quero o eleitorado do Chega, eu quero é segurar no PSD o eleitorado que é do PSD. Por isso, é evidente que se o resultado eleitoral der ao Chega uma votação expressiva, temos muita dificuldade, efetivamente, em tirar o PS de lá. Isso, para mim, é absolutamente claro. Ou seja, vão ter de confessar. Portanto, se o eleitorado votar muito no Chega e menos no CDS ou no PSD, por exemplo, obviamente que está a dificultar imenso a saída do Dr. António Costa. Se votar, fizer o voto razoável e útil e óbvio no PSD, está a facilitar nós substituirmos o Dr. António Costa. Isto é Mas nada aponta nesse sentido. Claro. Portanto, prefere, nesse cenário, entregar novamente os destinos do país ao Partido Socialista do que chegar a um entendimento com o Chega? Não, eu apresento o meu programa e aquilo que o Chega tem de ver é confrontar o programa do PSD com o programa do PS. Ver qual é o que gosta mais. Se gostar mais do PS, tem de derrotar o do PSD para passar o do PS. Isto é absolutamente André claro. Ventura, a decisão, diz que a decisão é só de Rui Rio. A questão é, há ou não uma escolha que o senhor e o Chega também têm de fazer? Quando diz que não está disposto a ser uma muleta do PSD para estar só de braço no ar, também não está, de alguma maneira, a contribuir para manter o Partido Socialista no poder? Estaria a violar o voto dos eleitores se o fizesse. Porque ninguém vota no Chega para ser muleta do PSD. Mas há uma escolha ou não que o Chega também tem de fazer. A escolha está feita. Nós, ao contrário de Rui Rio, que vai para um lado, vai para o outro, diz que um dia sim, outro dia não, podemos falar, podemos conversar. Para nós é muito claro. Para nós é preciso conversar para haver um governo que afaste António Costa. Claro, eu dei a resposta mais clara do mundo. No dia 31, Dr. Rui Rio, se quiser conversar comigo, se os resultados apontarem para aí, o Chega estará onde sempre esteve. Disponível para conversar com o homem que tenho aqui à minha frente, que é líder do PSD. E a ceder em que causas ou situações que o PSD considere demasiado excessivas para o seu eleitorado e para a forma de governar. Claro, e até vimos hoje, aqui um exemplo, a prisão perpétua, feita com determinada medida, se calhar seria aceitável para o PSD.
A fiscalização do RSI, se calhar em certos casos, seria admissível para o PSD. Agora, não podemos dizer à partida, esses senhores são muito radicais do que eles não querem falar. Eu sei que é o discurso bonito, No que é que politicamente o Chega ainda não correto, respondeu? Estaria, por exemplo, disposto Já a lhe dei um ceder exemplo. nas suas principais causas? Já lhe dei um exemplo. A segurança social, nós entendemos que o PSD não consegue fazer reforma. E tanto, claro, Castração de pedófilos. Estaria ou não disposto a ceder nisso? Não estamos. É uma questão fundamental, mas estamos dispostos, por exemplo, a que sejam determinados regimes jurídicos e não outros. Há mais agressivos e menos agressivos. Para mim, a castração química de pedófilos e violadores é fundamental. Admito que o PSD tenha, como há vários, até professores de direito do PSD, que têm visões diferentes. E, portanto, admitimos discutir a medida. Agora, há uma coisa, claro, que nunca poderemos fazer. E isso o Dr. Rio sabe bem. Não podemos estar juntos e estar a acabar, como fez o PSD, com os debates quinzenais na Assembleia da República, porque o António Costa está cansado ou porque anda muito perturbado com a governação. Quer dizer, se for para ser um governo de direita, é um governo que baixe impostos e que vá atrás de transformações do regime. E eu dei aqui vários exemplos. E por isso gostava de perguntar ao Rio, eu sei que quem faz as perguntas é Clara, mas hoje estamos aqui... Não, mas o frente a frente também pode colocar portanto, perguntas diretamente. Clara, Está à vontade para o fazer. O Rui Rio também me fez perguntas e eu acho que há aqui coisas que tenho que lhe perguntar, que é se o Rui Rio vai ou não voltar, que eu acho que a direita tem que ser muito clara nisto, aos cortes de pensões que o PSD fez no governo entre 2011 e 2015. Está feita a pergunta Não, e os tempos têm que equilibrados. Pode responder, Rui Rio. É só essa questão, não mais questões não. Não, é só esta questão. Para dizer, o Chega aceitará participar num governo que não corta as pensões dos mais idosos. E quero saber se o Rui Rio está disposto Estamos a falar de uma questão já de 2015. no governo PSD. Do governo PSD. Todos lembramos da questão dos 600 milhões. 600 milhões no corte dos tempos. Rui Rio, isso é algo que Eu respondo a esteja isso exatamente. Já, mas deixe-me no dizer seu uma coisa horizonte? que é importante. O Dr. André Ventura diz que o PSD no Parlamento votou muitas vezes propostas de lei ou projetos de lei, provavelmente do Governo também, não é? Como é evidente. Quem sabe da vida parlamentar sabe que isso acontece muitas vezes. Também o Chega votou coisas do Bloco de Esquerda, de certeza. Sim, mas deixa-me dizer uma coisa, está com essa preocupação toda. Mas, entretanto, passado 2 meses das eleições autárquicas, o Chega, em diversos conselhos deste país, já votou a favor, ou pela abstenção viabilizou, orçamentos do Partido Socialista e até do Partido Vocês Comunista. têm um acordo em Santarém. Não temos, Não tem um acordo? Não, o acordo Mas com o PS. está com o PS em Santarém. Sim, mas... Sim, Para afastar o Chega. Não. Para afastar o Sim, Chega. mas desculpe lá. Mas tem que ser desculpe lá. coerente. Sim, Tem um ouça, acordo em Santarém. mas o que está mal não são os militantes do Chega que viabilizam depois a governabilidade das autarquias. O que está mal é o Dr. André Ventura, que diz que os expulsa, que faz, que acontece e depois não tem mão no partido, porque obviamente as coisas acontecem. E, portanto, como vê, o Chega tem ligações ao Partido Socialista, ao contrário, ligações, quer dizer, tem esse tipo de ligações, tem este papel, porque são as autarquias todas. Mas porquê? onde isto Viabilizarmos aconteceu. alguns... Queria que a gente mandasse abaixo. Vamos responder às pensões de reforma. E para as pensões de reforma é muito claro, não, no sentido de que as pensões de reforma têm de ser intocáveis. Está a ver? E têm de ser intocáveis, deixe-me dizer-lhe uma coisa, mais do que pelo dinheiro em si, porque mais do que a pessoa perder 20 euros ou 30 euros ou 100 euros consoante a pensão de reforma, um reformado com 70 anos, com 70 e tal anos, que já não trabalha há 6, há 7, há 10 anos, está numa situação de fragilidade emocional enorme. Não pode ir para outro emprego, não pode fazer nada. Está na mão do Estado. Se o Estado mexe no rendimento dele, aquilo é uma coisa, Qual é a nossa diferença? uma violência brutal. Qual é a diferença? E, portanto, Qual é o radicalismo, então? isso não se vai fazer. Então qual é o radicalismo? Onde é que está o radicalismo do Chega? É que até agora disse tudo sim, a prisão perpétua sim, não ao corte de pensões. Eu disse que sim à prisão Então perpétua. não disse que admitia em certos casos prisão perpétua? Disse que pudesse ser revisto? O problema é o tempo. Quer falar dos dados quinzenais? Deixa-me recolocar a questão. Quer falar Deixa-me recolocar a questão, porque eu lembro que o senhor... de IRS, Eu lembro ou que o da senhor há ADSE 2 para anos, todos, por exemplo, porque isto é fundamental, esta questão de é radical, não é radical, consegue-se ou não aqui uma plataforma de entendimento, porque eu lembro que o senhor há 2 anos, eu não sei o que é que mudou, disse que era um bocadinho exagerado dizer que o Chega era um partido de extrema-direita ou fascista. E agora, até numa das entrevistas recentes que deu, até recuperou esse seu passado antifascista para dizer que não queria o eleitorado do Chega, porque não queria descer para a direita, não queria cair para a extrema-direita. O que é que mudou? Foi o Chega que se radicalizou mais nos últimos 2 anos? Ou foi o senhor que mudou de opinião? Não, aquilo que eu disse é, se o Chega se moderar, o Chega não se tem moderado, bem pelo contrário. Aliás, a própria Clara há bocado confrontou o Dr. André Ventura com isso e disse, ora, há dias em que diz que o PSD é igual ao PS, há dias em que diz que o líder do PSD gostava de ser líder do PS e no dia seguinte diz que gostava de nos juntar para tirar o PS daquilo que gostava de ser líder do PS. Isto não tem lógica nenhuma. Então, para tirar de lá o Dr. António Costa, quer aliar-se com alguém que ele acha que gostaria de estar no lugar do Dr. António Costa, no sentido de ser o líder do Partido Socialista, não tem coerência. Portanto, há aqui uma instabilidade. E essa instabilidade
acontece, se eu não olhasse para ela, aconteceria aqui no país, no país continente, no governo da República, aquilo que está a acontecer nos Açores, uma permanente instabilidade por depender do Mas Chega. isso pode ser, Esta é que é a questão. pode ser só por causa de André Ventura e do Chega ou por uma falta de capacidade da sua parte de uma agregação, nomeadamente como aquela que António Costa fez nos primeiros 4 Não anos tem da só a chamada ver com geringonça. isso, tem a ver com manifestamente. Porque na altura aquilo que eu ninguém entendo, dava nada por aquele acordo. como Aquilo sabe. que eu entendo dos militantes do PSD, dos votantes do PSD e dos portugueses, é que não querem, justamente, um PSD encostado à direita, querem um PSD moderado e ao centro. E isso eu revejo-me totalmente porque é a minha maneira de ser, forma de estar, Mesmo que isso ideologicamente onde eu mesmo me que isso situo. significa entregar o poder novamente ao Partido Socialista Não e não significa conseguir entregar ao Partido Socialista uma maioria necessariamente. parlamentar de direita? Não significa necessariamente por isto. Se eu apresentar o programa de governo na Assembleia da República, o programa de governo não é votado, mas podem meter uma moção de censura, nós podemos ter uma moção de confiança, que não o faremos, mas podem meter uma moção de censura. Aí, naturalmente, o doutor André Ventura tem de decidir se quer chumbar o governo do PSD e abrir as portas a um governo da esquerda ou não. O senhor estaria disponível para aprovar orçamentos, André Ventura? Claro, Sousa, eu acho que já deixa bem claro quais são as nossas condições e o porquê. Mas eu acho que hoje ficou aqui bem claro qual é o problema. O problema não são as medidas, nem as ideias. O problema é eu dizer coisas como o Dr. Rio prefere estar com o PS. Ou seja, é uma questão pessoal. Mas a questão é que não deixou claro, não é uma André questão Ventura. política. Desculpe insistir, não deixou claro. Já deixei Porque, muito claro. por um lado, ontem disse que faria tudo para afastar Tudo António faremos Costa. para isso. E hoje diz que não fará tudo. Não, estou a dizer que farei tudo para isso. Tudo faremos para isso. Agora, E, portanto, não viabilizará Claro, orçamentos de um governo PSD Claro, que precisa nós não do viabilizaremos seu nenhum voto orçamento porque não está no governo. Nós não viabilizaremos nenhum orçamento que seja mau para o país. E, portanto, se não houver reformas na justiça, nós não viabilizaremos nenhum orçamento. Se não houver reformas na segurança social, não viabilizaremos Então, mas em que é que ficamos? Em acordos parlamentares, em acordos pontuais sobre determinados setores ou uma obrigatoriedade de ter ministérios no governo? Ao Rio, Eu ainda não eu entendi. Não, André Ventura, vai ter que esclarecer isto. Mas eu deixo-lhe muito esclarecimento, é fácil. O Chega só aceita um governo de direita em que possa fazer realmente essas transformações. E isso implica presença nesse governo. Caso contrário, estaríamos a dizer aos eleitores do Chega isto. Os eleitores do PSD votam numa coisa, os do Chega votam noutra, que é os do PSD votam para o governo, os do Chega votam para ser muletas. E o que o Dr. Rio estava habituado, e o PSD também, era a ter muletas como tem o CDS e a Iniciativa Liberal. Só que aqui há um partido que tem ideias de ruptura, porque os portugueses estão fartos de viver 46 anos a trabalhar para pagar a quem não quer fazer nada. E, portanto, esta ideia, que é central, se calhar choca muito o Dr. Rui Rio, porque diz que é de esquerda e que não é de direita, talvez por isso o PSD tenha votado contra o 25 de novembro, proposta do Chega no Parlamento, votou contra a sessão solene do 25 de novembro, e agora percebe-se porquê. Porque diz, bom, eu sempre preferi estar à esquerda do que à direita. Mas então, se calhar, não devia ser líder do PSD, Dr. Rio. Se calhar devia estar líder do Partido Socialista, mas isso não é escolha Mas o que é que o país teria Agora, a ganhar com o Chega no governo? o que é que tem a ganhar? Tem a ganhar que pela primeira vez em 46 anos são feitas reformas a sério. Eu vou-lhe dar um exemplo. A reforma da subsídio à dependência. Nós hoje temos uma série de restaurantes, cafés, pequeno comércio, empresas, as pessoas que nos estão a ouvir sabem isso, não conseguem mão de obra. Sabe porquê? Claro, está tudo a viver de subsídios. E o Dr. Rio sabe que isto é verdade. Já foi autarca como eu também fui. E sabe que muitos do que acontece nos nossos municípios é um excesso de subsídio à dependência. Agora o Rio vai dizer assim, temos que acabar com isto. Mas quem é que confia no PSD para acabar com isto quando teve 30 anos de governo ou 20 e nunca acabou? A reforma da justiça. Hoje aqui, Rui Rio diz sim, admite que para violadores, para pedófilos, para terroristas pode haver prisão perpétua. Não disse isso. Pronto, mas admite que sim. A revista admite que possa haver castração química para pedófilos ou para violadores. Também Admite que se calhar temos que fazer uma reforma fiscal para evitar que quem mais trabalha continue a ser o mais penalizado. Só que depois o problema é que não fazem nada. Dizem que sim a tudo e não fazem nada. Claro, o Rui E não fazem nada porquê? Vou-lhe dar o exemplo dos Açores. O Rui deu o exemplo dos Açores. Eu também posso dar. Sabe porquê? O Gabinete contra a Corrupção só avançou quando eu dei um murro na mesa. E disse, é isto, ou o Governo cai. Porque nós não estamos a brincar, nós não estamos aqui para lugares, não estamos aqui para ser muletas nem do Dr. Rui Rio, nem de nenhum outro doutor. Nós estamos aqui para mudar Portugal. E, portanto, quando as reformas não são feitas, não vale dizer, mas é o interesse do Governo. Não, é o interesse dos portugueses. E é isso É do interesse dos portugueses que, por exemplo, 30% das crianças açorianas com menos de 18 anos que precisam de entre 80 a 200 e poucos euros por mês para estudar e para terem acesso a um elevador social. É do interesse dos portugueses que isso acabe, André Ventura? Não, é de interesse dos portugueses, é que se fiscalize quem tem Mercedes à porta e está a viver de subsídios. Esse é que é do interesse dos portugueses. Mas volta à questão da Mercedes, mas sabe que isso não é, essa generalização é perigosa e é falaciosa. Eu vou-lhe dar um exemplo de uma coisa que é evidente. Nós hoje temos, em Portugal, políticos que estão presos e estão a receber não me respondeu às crianças. Não vou responder agora. Devem-se retirar os subsídios que conseguem com que 30% das crianças que recebem esse subsídio nos Açores e que precisam dele para, nomeadamente, ir para a escola,
Claro Deve-se que- retirar? Oh, claro. Sim ou não? Não, André não, Ventura? deixa-me só dizer não, isto, não me diz, só, não me só para responde. Sim ou equilibrar não? o tempo ali que o Dr. Rio. Sim ou não? Claro, eu acho Sim que ou esses não? subsídios não são para retirar. Pronto. Sabe o que é para retirar? É pensões que são pagas a políticos que estão presos e que não devíamos estar a pagar. Era isso que eu gostava de ver o PSD Eu dizer. estou Ter hoje a colocar coragem- esta questão porque ter foi a questão coragem colocada ontem. de dizer isso. Era isso Rui que eu Rio, gostava faz de ver favor o de PSD responder dizer. às questões que foram Relativamente colocadas. àquilo que o Dr. André Ventura chama subsídio à dependência, eu não discordo que há fenómenos desses. Evidente. Agora, eu sou totalmente contra o corte de subsídios. Sabe que a taxa Mas falou de dos, risco... falou dos subsídios indevidos no Congresso. Falei, vou falar. E você estava a Falei pescar o olho ao e vou eleitorado falar. do Chega? Não. Ui, eu ando nisto há muitos anos, é questão de ver o que eu disse há muitos anos, é a mesma coisa que eu digo. Então porquê é que nunca Vamos fez? lá ver uma coisa. A taxa de risco de pobreza e de exclusão social, antes dos subsídios que o Estado paga, é de 43%. E após transferências, 18,4%. O que é que isto quer dizer? Se não houvesse apoios sociais, 43% da população portuguesa era pobre. Ou seja, ganhava abaixo de 500, Ninguém tinha um quer acabar rendimento com abaixo de 540. Mas defende uma fiscalização. Ninguém quer acabar com Dito isto, os apoios sociais têm, obviamente, de se manter, nem quero cortar apoio social nenhum. Quero, no entanto, fiscalizar, porque todos sabemos que há pessoas que se acomodam ou no subsídio de desemprego ou no RSI, ou seja, no que for, e depois têm ofertas de emprego e não aceitam e mantêm-se nessa vida. E isso é que nós temos de fiscalizar, porque os subsídios não são para essas pessoas, são para quem realmente precisa. Agora, obviamente, não estamos também a falar de uma reforma brutal que vai buscar milhões e milhões e milhões de euros. Estamos, acima de tudo, a falar de uma moralização. Sim. Quando eu ouço os empresários a dizer que não têm mão de obra, Ora, está a ver. aí, Está a ver. obviamente, Está a ver. que nós Está a temos ver. de perceber e temos de fiscalizar. Agora, também não posso pegar uma pessoa que vive num dado sítio, oferecer um emprego a 50 km, porque isso também não é correto. Portanto, tudo isto tem de E o ter dinheiro que se gasta com bom o sistema senso, político? E contrapeso. vamos dinheiro equilibrar, que se vamos equilibrar os tempos. E quando se ouve dizer que os empreiteiros não têm mão de obra, então abram-se as fronteiras para que venha mão de obra Lá estrangeira. está o Está problema. de acordo com isso? Não, o problema é mesmo esse. É que se não houver mão de obra, temos que abrir as portas, como está a acontecer pela E há Europa algum toda, problema com isso, à André imigração Ventura? regulada. Não é um problema, tem que ser legal. Não pode ser como está a ser agora. Em Sim, 2019, a Europa teve 700 mil pedidos de asilo. Não há nenhum bloco que aguente isto. E o Eu não Dr. estou a Rio falar de sabe isso asilo, muito bem. eu estou a falar de Oh, imigrantes. claro, isto é só o asilo. Agora imagine se juntar os dados da imigração. Portanto, nós temos que ter imigração, sim, mas controlada. Doutor Rio, é verdade que a reforma do RSI cortada seria de moralização, porque não podemos continuar com a bandalheira em que vivemos. E o corte com o sistema político? Com deputados que nunca mais acabam, com vereadores que nunca mais acabam, com gastos de viagens que nunca mais acabam e que o Dr. Rio sabe que temos que cortar e que não é capaz de dizer. E 100 deputados capaz chegam de para dizer. isso? Vamos lá 100 ver. deputados, aliás, eu vou lhe dizer uma coisa, 100 deputados até bastavam, não era preciso mais. Mas hoje já que está aqui o Dr. Rui Rio também, porque esta conversa toda que temos que cortar, mas o PSD, quando esteve no governo, não cortou absolutamente nada. Manteve exatamente os gastos com o sistema político, manteve exatamente esta cultura de subsídio à dependência, porque depois não querem cortar. O Portanto, PSD é cúmplice da tal distribuição Claro, de favores, é claro. por isso que também quer mais deputados, é isso Claro, que o senhor está a eu vou-lhe dizer? dar um exemplo. O Dr. Rio fala muito da TAP. E bem, nós não podemos deixar que a TAP seja um servidor de dinheiro público. Mas foi o Rui Rio que viabilizou o orçamento suplementar em 2020, que deu para a TAP, sabe quando? 900 milhões de euros. Sabe quanto é que era para o Serviço Nacional de Saúde? 500 milhões. Ou seja, Rui Rio e o PSD, este PSD, permitiram que fosse para a TAP o dobro do que para o Sistema Nacional de Saúde. Quando eu digo que temos que cortar, é nisto, porque, claro, eu não admito, eu já disse isto várias vezes, e eu sei que o Dr. Rui Rio, se pensar um bocado, chega aqui e concorda com isto. Nós não podemos ter em Portugal um bombeiro ferido a ganhar 290 euros de pensão e termos políticos presos a ganhar 3 mil. Desculpe lá, Rui isto Rio. é uma imoralidade absoluta. Perde a Uma imoralidade autoridade para lançar os ataques que lançou, nomeadamente em relação aos dinheiros gastos também na TAP, quando ouvimos, quando ouvimos isto disse agora a André Ventura? Vamos lá, TAP. Vamos lá ver primeiro. Tentar Na ser verdade, o senhor sintético colaborou? por causa do tempo. Primeiro, o PSD esteve no governo e não reduziu o número de deputados. Não é o governo que reduz o número de deputados, é preciso fazer uma revisão da Constituição. Para isso é preciso 2/3 da Não o quis Assembleia. fazer. E nós temos Não o quis fazer. nós temos um projeto de revisão da Constituição 190, Rui que não Rio. entrou porque 190. caiu, porque o governo caiu. Mas acha 190 que a deputados. Assembleia funciona com 100 deputados? Perfeitamente. Olha, Funciona se a Assembleia funcionasse com 100 deputados, alguns achariam um sossego, porque o Dr. André Ventura jamais não seria faz mal, deputado, não faz como é mal. lógico. Mas o país funcionaria melhor. Gastaríamos só menos consegue dinheiro. ser deputado Gastaríamos menos havendo dinheiro com 200. políticos. Portanto, nós Gastaríamos defendemos menos dinheiro uma com redução políticos. de deputados, mas uma redução moderada Uma e com reduçãozinha. bom senso, Uma porque senão, a reduçãozinha. dada altura, a Assembleia só tem PSD e PS. E, portanto, isto não é justo. Não é E o verdade. PCP tem um, e o Bloco de Esquerda tem Menos um, e o 15 CDS tem um. deputados, Não faz sentido. menos 15 deputados ou não tirar nenhum deputado, É a mesma qual é a coisa. diferença que É a faz, mesma Rui Rio? coisa. Nós queremos reduzir o número de deputados naquilo que é razoável para não tirar a voz aos grupos parlamentares mais pequenos. Porque senão, a dada altura, repito, ficamos só com deputados praticamente, grupos parlamentares pelo menos, Essa é que é a só do nossa PSD e do diferença. PS. Porque um grupo parlamentar com 2 ou 3 ou 4 pessoas funciona mal. Ou seja, o país Como não precisa de ter lógico, menos deputados tem e com direito a salários funcionar mais direito. baixos, Bom, como defende André relativamente Ventura. ao Orçamento Suplementar de 2020,
onde podia estar, onde está a TAP. É preciso aprovou. ver. Sim, aprovei e voltava a aprovar por uma razão muito simples. O orçamento suplementar de 2020 não é o 2020, é o suplementar. Era suplementar por causa da pandemia. E eu, no tempo de pandemia, cooperei com o Governo e, repito, volto a cooperar com o Governo. E o Governo pode ser do PS ou pode ser de quem for. Perante uma calamidade como a pandemia, a minha obrigação, em nome do interesse nacional, é colaborar. E, portanto, não ia chumbar o orçamento suplementar, que era decisivo para o combate à pandemia. Isto vamos ser claros com André Ventura, para fechar esta parte final, para equilibrar os tempos e depois termina este debate. Duas coisas para fechar e para equilibrar o tempo. Essa é a nossa diferença. É que eu não penso em mim quando faço leis. Eu quero reduzir o número de deputados, mesmo que isso me prejudique a mim. E o que o país teria a ganhar com isso? Olha, eu tinha a ganhar, primeiro, muito menos gastos com políticos. Eu volto a dizer, são 27 mil membros de freguesias, 6 mil deputados municipais, 2 mil vereadores, 230 na Assembleia da República. O país não precisa disto. A classe política é assim tão bem paga em Portugal? Não é questão de ser bem paga. A maior parte, uma parte é desnecessária. Portanto, desculpe lá, é a minha opinião. Portanto, vou dizê-la, vou continuar a dizê-la. E acho que podíamos chegar a acordo aí. Agora, vou-lhe dar outro exemplo. O Dr. Rio diz, a pandemia temos que cooperar com o Governo. Sim, mas olha, vou dar aqui o exemplo que o Rio sabe bem. Aprovaram novas regras para a contratação pública, reduzindo a transparência e afastando vistos do Tribunal de Contas, permitindo mais corrupção, mais clientelismo. E o Dr. Rio vai dizer outra vez, é a pandemia, é o interesse nacional. Na verdade, eu estou aqui à minha frente com um homem que não é questão da pandemia. Este homem não quer ser líder da oposição, quer ser vice-primeiro-ministro de António Costa. Eu não, eu quero ser alternativa ao Partido Socialista, não quero ser vice-primeiro-ministro de ninguém. André Ventura, Rui Rio, muito obrigada pela vossa presença aqui na SIC.